Alô, amigos do Fox Sports, estamos com imagens ao vivo do Kentucky Speedway para acompanhar a 8ª etapa da Camping World Truck Series, temporada 2013, início de uma jornada tripla da NASCAR. Hoje a Camping World Truck Series, amanhã a Nationwide Series com o Nelsinho Piquet e no sábado a NASCAR Sprint Cup. Hoje temos Miguel Paludo, o gaúcho, largando na 10ª posição. Na primeira fila, dois novatos, Ryan Blaney e Darrell Wallace Jr. Vocês vão acompanhar esta 8ª etapa da Camping World Truck Series aqui no Fox Sports. Comigo, Sérgio Lago, e ao meu lado, Rodrigo Matar. Olá, amigos do Fox Sports, boa noite a todos. Realmente uma etapa da Truck Series bastante aguardada. Esses novatos aí estrondando na temporada, o Ryan Blaney conquistando a pole position, Darrell Wallace muito bem. Vamos ver como se sai o Jeb Burton, que venceu a última etapa no Texas, e logicamente a gente tem que ficar muito de olho em quem está atrás deles, que são exatamente os franco-atiradores, aqueles que não pontuam no campeonato, que são o Brad Keselowski e Kyle Busch, que prometem ser duas das grandes atrações de uma corrida que vai começar com sol, temperatura alta, 30 graus na pista de Kentucky Speedway nesse momento. A gente tem que notar aí como vai ser o comportamento dos carros na primeira parte da prova e também na segunda, porque vai haver uma pequena queda de temperatura. E a pressão dos pneus vai ser um item fundamental, as equipes tendo que escolher pneus com pressões diferentes dentro das medidas especificadas pelo fabricante antes da corrida. É uma opção que as equipes já têm que já ter apresentadas para a prova. E lógico, a gente tem que notar aí a presença do Miguel Paludo, fez aí um 10º tempo no grid, 3 décimos apenas mais lento. Na classificação não conta muito que anda todo mundo separado, né, Sérgio Lago? O bom é a gente ver como vai se comportar o carro do Paludo. E ele está bastante confiante de que pode fazer um bom resultado nessa quinta-feira. Miguel Paludo conta com jogos de pneus suficientes para trabalhar durante a prova. Você falou do calor, Matar. Vários pilotos declararam e falaram sobre o calor nessa pista. Eles não sabem o que é, se é o posicionamento na pista, se é a maneira como a pista... Os pilotos, independente do calor, da temperatura oficial, eles sentem essa como uma pista muito quente para eles, e isso certamente é um fator. Realmente o dia vai terminando, uma prova basicamente que começa durante o dia e termina no comecinho da noite, vai diminuindo a temperatura, as pickups vão ficando mais rápidas. Aí está o Kyle Busch, não só ele e o Brad Keselowski, como Scott Riggs também está participando desta prova. Aliás, os 3 pilotos, esses 3 vão participar de todas as 3 provas do fim de semana. Apenas um piloto até hoje, Kyle Busch, conseguiu conquistar as 3 no mesmo fim de semana, foi em Bristol. Só ele, né? Só ele, mas o Brad Keselowski está tentando ali chegar lá. Vamos ver. E muito importante na Sprint Cup que teremos no sábado, o Brad Keselowski ganhou no ano passado e foi considerada psicologicamente, foi a 3ª vitória dele do ano, do ano passado, mas psicologicamente foi considerada uma vitória fundamental na campanha dele para o título. E esse ano não tem conseguido repetir o resultado, né? Não é um ano dos mais proveitosos para o Brad Keselowski. Tá precisando de se encher de moral. Aí o destaque para o carro número 13 é o Brett Moffitt. É a primeira prova dele na Camping World Truck Series, a segunda prova dele numa das 3 principais divisões da NASCAR. Foi 9º em Iowa no ano passado, a única prova dele até então, já com 9 vitórias na K&N East Series. É um piloto de muito talento, vamos observá-lo. Além do que o Gale, que está aí participando no carro número 30, que como telespectador do Fox Sports deve se lembrar daquele final quase homicida com o Kyle Busch, se não me engano, na corrida de Homestead. Homestead no ano passado, no final incrível. E olha só, muito lento o Johnny Salter, e é uma pena, ele que começou o campeonato com 2 vitórias e vai se segurando na 4ª posição, 45 pontos, é verdade, atrás do Johnny Salter, mas com problemas já nesse iniciozinho, ou melhor, antes deste iniciozinho de prova. Largaria exatamente ao lado do Kyle Gale, na 9ª fila, na 17ª colocação, mas já vê a sua corrida seriamente comprometida. O carro de serviço vem para dar uma forcinha para o Johnny Salter poder entrar nos boxes, mas a corrida do piloto do carro 98 já fica tremendamente prejudicada. E atrasando um pouco o início, né, da prova. Ele que é companheiro do líder do campeonato, Matt Crafton,
e companheiro também do Matt Moffitt, que está com o carro número 13, está justamente estreando nessa categoria. Uma pista bastante interessante, 1,5 milha, que é matar, onde o Paludo tem andado bem este ano. Ele tem competido muito bem, embora tenha já tenha 4 top 5, vamos valorizar 2 sétimos e 2 décimos, mas infelizmente acho que o Paludo poderia ter obtido melhores resultados. Faltou um pouco de sorte a ele, inclusive teve acidente no Kansas, mas é onde ele está andando melhor até agora, é nas pistas de 1,5 milha. É verdade, até porque a equipe Turner, segundo o próprio piloto, tem um segredinho para esse tipo de pista, que logicamente ela não revela, mas ela tem um plus a mais aí, que certamente deixa a picape dele bastante competitiva nesse tipo de pista. O carro dele hoje está pintado de preto com detalhe em verde. É o carro número 32, vamos observar bem como vai vir o gaúcho nessa prova, Sérgio. Tudo pronto para o início da prova. Ryan Blaney e Darrell Wallace Jr. na primeira fila. Miguel Paludo largando em 10º lugar. O Ryan Blaney pole do lado esquerdo do seu vídeo. Bandeira verde. Ryan Blaney cruza a linha na primeira posição, na primeira volta. Darrell Wallace Jr. manteve a segunda posição. Bom início de prova para os dois pilotos que começaram na primeira fila. O número 17 que a gente viu ali é o Timothy Peters, tentando ganhar a posição. E aí a gente já vê o John Wes Townley, número 7. E Kyle Busch, número 51. Vem ele aí, com uma vitória já nesta pista. Kyle Busch pela Truck Series. Kyle Busch foi o primeiro piloto a ganhar pela Sprint Cup em Kentucky. Duas provas até agora apenas da categoria principal. E justamente mataram. O Kyle Busch ganhou uma e o Brad Keselowski ganhou outra. O Kyle Busch ganhou em 2011, o Brad Keselowski em 2012. E os dois agora participando desta prova. O ritmo de prova do Kyle Busch nesse início é muito forte. Ele vem atacando para tentar roubar a terceira colocação pelo lado de dentro, lado interno da curva. A gente nota que tem muito bump também no asfalto. Não é um circuito mesa de bilhar. É uma pista bastante ondulada e os pilotos certamente, além do calor, vão ter dificuldades com o asfalto do circuito do Kentucky. Kyle Busch deixa o Darrell Wallace Jr. para trás. Os dois são da mesma equipe, da equipe do Kyle Busch. Kyle Busch é o patrão do Darrell Wallace Jr. Muito talento para este piloto, Darrell Wallace Jr. E é o 8º na tabela. Entrou como o 8º na tabela o Miguel Paludo. Perdeu algumas posições. Deixa eu ver onde está. Não, onde é que está o Miguel Paludo? Está em 12º lugar, Miguel Paludo. Perdeu 2 posições na largada, Miguel Paludo. A gente vê ali, está bem à frente do companheiro de equipe dele, o James Buescher. Johnny Salter conseguiu dar um jeito ali no seu carro e voltando à pista. Parece que era o switch ali da ignição que foi o problema do Johnny Salter. Resolvido o problema, vamos ver como é o desempenho dele. Pode ser uma bela prova de recuperação. Está em 26º. Fato interessante, Miguel Paludo está bem entre seus dois companheiros de equipe, o Jeb Burton e o James Buescher. Essa é a batalha pela segunda posição. Kyle Busch vai em cima do John Wes Townley. Tá aí o John Wes Townley. Vai fazendo uma boa prova, John Wes Townley. Kyle Busch no momento não conseguiu a ultrapassagem.
Ryan Blaney mantém a primeira posição tranquilo nesse início de prova. Kyle Busch chegou a perder um pouco do traçado ali, perdeu bastante tempo. Jordan Stallings mantém tranquila a segunda posição, já se separando ali os 4 primeiros. Vamos ver se o Kyle Busch consegue se recuperar. Liderança de 1,5 segundos de Ryan Blaney para o John Stallings. Kyle Busch é o terceiro, Darrell Wallace Jr. Brendan Gogan vem na 5ª posição. O Brendan Gogan, piloto de Las Vegas, Nevada. Vinha, né, Sérgio Lago? Porque agora o Timothy Peters inverteu a posição. Veio o Timothy Peters aí, bem observado. O Timothy Peters ganha a posição. E o número 88 que a gente vê ali é o Matt Crafton, que é o atual líder do campeonato. Uma grande surpresa, Matar. Interessante essa temporada. Os pilotos que mais lideraram voltas até agora são pilotos novatos. Jeb Burton, Kyle Larson e Darrell Wallace Jr. são os pilotos que juntos já lideraram o maior número de voltas. É 1, 2 e 3, por essa ordem que eu falei. No entanto, na tabela, o líder é o Matt Crafton, que é um piloto veterano. Verdade que o Jeb Burton está em segundo, mas o Matt Crafton é quem lidera. E nunca primou pelo brilhantismo, né? Não, é uma surpresa. Por isso, para mim, é uma surpresa total. A gente que acompanha há vários anos, ele sempre foi um piloto regular, andou ali na frente, ganhou uma vez aqui, outra ali. Mas, como você falou, não é um piloto brilhante. Olha só o número 13. Atenção para o número 13 de novo. Ele é o Brett Moffitt, piloto que faz sua estreia na categoria. Batalha ali com o número 99. Uma bela batalha acontecendo. O Brian Silas no 99. O Paludo caiu para a 13ª posição. E esse carro aí é o carro reserva do Moffitt. Ele sofreu um acidente durante o treino. Precisou alinhar um carro novo às pressas. Carro número 13. Tá fazendo uma boa corrida aí. Essa batalha para chegar ali lá entre a 20ª e a 25ª posição. A batalha vai. O Scott Riggs também no número 92. Há um bom tempo que o Scott Riggs não aparecia numa prova da NASCAR. Ele que já ganhou nesta pista. E a gente vê algumas das imagens de Kentucky. Kentucky ganhou muita importância, Matar, desde a entrada na categoria da pista para a Sprint Cup em 2011. Inclusive foi a gente fala dessas coisas aqui no Brasil, de estrutura, de estacionamento em estádio e tal, sem querer trazer muito esse assunto. Mas eles tiveram a prova inaugural em Kentucky em 2011 e foi da Sprint Cup, da categoria principal, e foi um mega engarrafamento que virou notícia em todos os Estados Unidos, todo mundo falando. Crucificaram o diretor lá da pista, o presidente da pista, dizendo que era um absurdo organizar uma prova e não prever a questão do trânsito. Mas em 2012 ele fez o dever de casa dele e a prova ocorreu sem maiores problemas. Aprende, né, Sérgio Lago? Aprende, exatamente. De novo a batalha entre Kyle Busch e John Stallings. Kyle Busch vai trabalhando, continua trabalhando pela 2ª posição. Miguel Paludo é o 13º. Perdeu a posição para o James Buescher, companheiro de equipe dele. Atrás do Paludo está o Ty Dillon. Deixando o retardatário para trás ali. Por enquanto o John Stallings vai levando a vantagem. Ryan Blaney cerca de 2 segundos à frente desses dois pilotos. E aí mais uma vez o destaque, grande destaque para o Brett Moffitt, 23ª posição. É considerado um dos pilotos com grande futuro na NASCAR. Inclusive foi escolhido para um grupo Next, que a NASCAR escolhe, de pilotos de talento para o futuro. E vamos ver o que ele faz nessa prova. Terminou em 9º na primeira prova dele na Nationwide Series. Quem sabe ainda estamos no comecinho da prova. Pode fazer bonito ainda
o Brett Moffitt. Está aí o detalhe da batalha pela segunda posição. Brad Keselowski é o oitavo, é um piloto que também vai trabalhando para avançar aos poucos. O Brad Keselowski, ele largou em 12º, já 4 posições ganhas, é apontado como um dos favoritos para ganhar esta prova. E o Salter, após o problema que enfrentou na volta de apresentação, vem se recuperando bastante bem na corrida. Já ocupa a 21ª posição. Largou ali no fim do pelotão com o Brett Moffitt. E os dois têm sido os destaques iniciais nessas primeiras 18 voltas do Kentucky, Sérgio Lago. Exato, a gente vê aí 21ª posição. Chegou a estar em 16º, mas foi meio a posição de largada dele, né, na realidade. Oficial de largada. Chegando no número 60 do Dakota Armstrong. Essa batalha pela 20ª posição. Paludo vai se mantendo ali em 13º. Mais importante matar nessa pista é não ficar uma volta atrás. A gente está vendo aí já 20 voltas sob bandeira verde. Nenhum problema até agora. A tendência é que não tenhamos problemas. Claro, as bandeiras amarelas sempre podem acontecer e sempre acontecem. E aí o destaque para o Miguel Paludo, justamente número 32, em cima do 31. Mas como eu dizendo, o importante é não ficar uma volta atrás. Que num tipo de pista como essa, se você fica uma volta atrás, é difícil se recuperar, a não ser que você consiga o Lucky Dog. Sem dúvida nenhuma, Sérgio. E é o trabalho que o Paludo está tendo nesse começo de prova. Tentar ser consistente, fazer bons tempos de volta, se ver livre, logicamente, das confusões. O carro, quanto mais inteiro, melhor. Aí o piloto gaúcho na tela do Fox Sports. O destaque para ele estava a NASCAR, a NASCAR oficial, digamos, toda semana distribui um boletim com notícias sobre cada fim de semana ou os assuntos a serem abordados em cada fim de semana. E no dessa semana o destaque principal era para o Paludo. Justamente falando das boas atuações do Paludo em 2013, mas que ele ainda não havia conseguido capitalizar num bom resultado, num top 5. E algumas vezes, e o maior exemplo foi Kansas, realmente frustrante aquela prova do Kansas, que ele disputava justamente com o James Butcher. E é isso que a gente chama aí na tela. E vem o contato quando o Paludo tentava tirar a posição do número 31, companheiro de equipe dele. O Paludo acabou no muro, teve que abandonar 31ª posição. E fazendo as contas, Matar, você tirando quem tivesse chegado em 6º naquela corrida, estava batalhando para a primeira, mas digamos que tivesse chegado em 6º, é a diferença dele para ele estar em 5º agora no campeonato. Claro, o C não existe, os acidentes fazem parte da NASCAR, mas não deixa de ser um exercício para ver de que modo está andando o piloto brasileiro, em que ritmo que ele está andando. Muito bom. A julgar pela condição dele, realmente um ritmo muito bom. Olha o Jeb Burton. Bela o piloto salvada. que mais liderou voltas até agora. E vem os dois companheiros de equipe dele. Estão aí os 3 pilotos da Turner. Impressionante o trabalho, andando parecidos. Miguel Paludo por cima. Pode tentar ganhar 2 posições de uma vez só. Miguel Paludo ganha 2 posições e vai para 10º. Muito bom, foi bastante oportuna a manobra dele. Oi? Sérgio. 11º. Bastante oportuna a manobra dele. Bastante oportuna. Sim, sim, muito bem. E mostra, Matar, não sei a sua impressão, toda a evolução do Paludo da NASCAR. Ele que entrou já há algum tempo, mas cada vez ele vai se sentindo mais à vontade na categoria para fazer esse tipo de manobra. Acho que no ano passado ele não estava tão à vontade assim para esse tipo de manobra. Ele já fazia boas manobras, mas ele está muito tranquilo em 2013. Bandeira amarela. Problema com o Brandon Gogan. Estava em 6º, ou seja, mais uma posição ganha para o brasileiro. Não parece bom essa... vai direto para a garagem. Parece ter quebrado alguma coisa no motor, Sérgio. Com certeza foi o motor ali,
Brennan Gogan, que está em terceiro no campeonato. Temos um incêndio ali na parte de baixo do carro, ao lado da roda. Sim, sim. Dianteira esquerda. Tem alguma coisa pegando fogo. E é preocupante isso aí, né? O piloto tem que sair rápido do carro. Com certeza, a equipe e o trabalhando. fogo ser acionado. O fogo, na verdade, o extintor de incêndio ser acionado, perdão, para apagar o fogo. Você viu que a equipe foi logo ali, né? Foi em cima para tirar o Brennan Gogan. Não foi nada grave, Sérgio Lago. De repente até dá para o Brennan Gogan tentar salvar uns pontinhos para diminuir o prejuízo dele, né? Que já é grande, ficando para trás na classificação. Ele é o terceiro colocado do campeonato com 250. Dependendo aí do que fizer o Salter e o Buescher na pista, complica para ele, né? Eu diria que pelo menos para o quinto ele cai. Eu diria, claro, ainda pode acontecer alguma coisa com o Salter e com o James Buescher, mas assumindo que o Salter e o James Buescher cheguem ali entre os 10, 15 primeiros na pior das hipóteses, eu acho que ele pode perder a quinta, ficar até quinto ou pior. Os líderes entrando nos pits. Vamos ver aí o Darrell Wallace Jr., John Westphalen fazendo uma excelente prova. O Kyle Busch também fazendo a parada dele. Ver se ele consegue ganhar alguma posição. Darrell Wallace Jr., destaque aqui do lado direito do vídeo. A gente vê o carro, a picape que para ali é o pole position. O pole position escolhe, tem direito de escolher onde vai fazer sua troca de pneus e reabastecimento. Normalmente, 100% das vezes, eu diria, ele escolhe aquela posição. Darrell Wallace ganhou a posição. Perdeu várias posições o Dave Blaney. Ryan Blaney. Dave Blaney é o pai dele. Olha só, vamos ver aí. Quem optou por 2 pneus se deu muito bem, exceto o Ty Dillon. Se bem que o Ty Dillon estava em 13º, uma posição modesta, ganhou 6 posições na parada. Dakota Armstrong não trocou pneus e foi para 9 posições acima na tabela. A questão é saber se os pneus resistirão. Exatamente. Ainda mais, qual foi a temperatura mesmo que você falou? 30 graus. 30, ambiente. Ou seja... Pode botar mais uns 10 graus na pista, mas agora começa a baixar, né? Já não tem mais Sim. muita incidência do sol. Sim, de qualquer maneira... É um risco. Eu acho um posicionamento arriscado dele. Ainda mais se tivermos outra relativamente longa sessão sob bandeira verde. Tivemos o quê? 25, 26 voltas sob bandeira verde. Acho que mais uma longa sessão dessas e a situação se complica. Verdade. Aí a gente vê a imagem do Brad Keselowski. Esse é o Jeb Burton. Jeb Burton muito emocionado na etapa passada, anterior da Truck Series, né? Quando ele ganhou, chorando. O pai dele foi um bom piloto. Ward Burton ganhou as 500 milhas de Indianápolis. E ele era considerado meio um caipira. Muita gente atribui a saída dele da NASCAR. Ele já era mais velho, evidentemente, o irmão do Jeff Burton, Ward Burton. Mas há um jeito meio caipira dele que não atraía muito os patrocinadores. Então, basicamente, ele ficou sem patrocinadores. Mas um detalhe que você ressaltou, Sérgio, ninguém vence uma 500 milhas de Daytona por acaso. O Ward Burton era, sim, um bom piloto. Não, ele era, Os bons que eu vi correr na NASCAR. O carro número 22 era o carro dele. Que hoje é pilotado pelo Joey Logano. Na categoria principal. Está aí, mais uma vez, o destaque para o filho dele, o Ward Burton. E eu digo esse negócio de caipira porque o Ward Burton foi engraçado que ele meio que se referiu a isso na entrevista dele, quando ele venceu na prova passada. Ele falou assim, não, ele se referiu a esse lado meio caipira da família e muito emocionado. Foi realmente muito bonita a vitória do Ward Burton, do Jeb Burton, perdão, no Texas, na última etapa. Mas uma coisa boa também, Matar, dessa categoria é que, para mim, tá? Como é
não há muito a presença dos pilotos da categoria principal. Tudo bem, aparece o Kyle Busch, aparece o Brad Keselowski, mas não é que nem na Nationwide Series, que tem vários de vez em quando, 5, 6, 7, 8. A maior parte dos vencedores até agora é de pilotos da própria categoria. 2 vezes apenas um piloto que não é da categoria esse ano ganhou. Foi o Kyle Busch, que ganhou 2 vezes. Fora isso, tivemos o Johnny Salter, Kyle Larson, Matt Crafton e o Jeb Burton como vencedores. Está aí o detalhe, as imagens ao vivo da pista de Kentucky. Alguns números aí da pista, 1,5 milha, 14 graus de inclinação, 8 graus no trioval naquela parte em frente aos pits, 4 graus de inclinação apenas na reta oposta. O Miguel Paludo aqui aparece na 12ª posição, depois da parada nos pits. Vamos ver a relargada. Brad Keselowski largando do lado de dentro no número 19, Darrell Wallace Jr. do lado esquerdo do vídeo. Mais uma vez bandeira verde. Olha o Matt Crafton por dentro, 3 lado a lado ali na curva número 1. Matt Crafton vem com vontade, vem em busca de conquistar a primeira posição. Bandeira amarela. Olha só. Brennan Newberry. Outro fogo. É. O problema ali parece transmissão. Tem alguma coisa chão. ralando no asfalto, Sérgio. É. Ó. O que houve, Matar? Perdeu uma... Estourou alguma coisa exatamente na mudança de marcha. Né? Na troca de marcha? Na troca de marcha, alguma coisa foi embora. Olha como já sai fumaça. E aí um espetáculo de fagulhas de faísca. E o -1. Olha lá como cai uma peça debaixo do carro. É. Foi essa peça aí que estourou, Sérgio Lago. É, ou seja, errou ali, tranquilamente errou na troca de marchas e foi-se embora. Possivelmente fim de prova para ele, vai direto para a garagem, não tem o que fazer. Informação e opinião de um jeito que você nunca viu e ouviu. Fox Sports Rádio, de segunda a sexta, à 13h. Lembrando que esta é apenas a primeira prova do fim de semana da NASCAR. Teremos a Nationwide Series e também a Sprint Cup aqui no Fox Sports. A Nationwide Series amanhã, a Sprint Cup no sábado. Provas noturnas nesta rodada da NASCAR, nenhuma prova no domingo. Mais uma rodada tripla, digamos assim, as 3 principais categorias da NASCAR. E amanhã estarão aí o Hamilton Rodrigues e o Thiago Alves. Eu só me lembro do Thiago Matar, porque o Thiago é fã incondicional do John Westtownley. Opa! Ele sempre diz que o John Westtownley vai bater. E eu fico imaginando o Thiago Alves de sua bela e bucólica São Paulo nos assistindo, que estará pensando do John Westtownley fazendo uma tão bela campanha. Ele deve ter pensado assim, olha, andou ali por segundo, está em 8º agora. Ele deve estar tentando imaginar em que volta vai acontecer alguma coisa, algum problema com o John Westtownley. No caso do Newberry, que a gente viu ali, foi um problema no cardan. Ele tentou, engatou a marcha, não respondeu, caiu tudo, Sérgio Lago. E aí ficou sem tração. Não tem como, né? Fica sem tração, não tem mais como o carro poder se movimentar. Realmente não tem jeito. Uma notícia boa, Matar, o Miguel Paludo trocou os 4 pneus. Olha o Brennan Gogan aí. Aliás, essa imagem recuperada dele entrando, mas de qualquer maneira o Miguel Paludo trocou os 4 pneus. Considerando que tantos pilotos à frente dele trocaram 2, quem sabe poderemos ver a partir do momento da relargada o Miguel Paludo avançando. Essas são imagens, essa é uma imagem recuperada
da primeira bandeira amarela provocada pelo Brennan Gold. Considere também que Dakota Armstrong também não optou por uma tática suicida, não fez troca de pneu. Eu considero um grande risco um piloto fazer isso. De qualquer maneira, essa aí é a segunda bandeira amarela provocada pelo número 24, a quebra de transmissão. A gente vê o detalhe do que aconteceu. O piloto Brennan Newberry é um dos novatos desta temporada. Ryan Blaney, outro novato. Darrell Wallace Jr. Germán Quiroga, outro piloto novato, piloto mexicano que a gente tem visto esse ano. E quem ganhou o look dog por causa da bandeira amarela foi o Sid Faison. Já estava uma volta atrasado, recupera, portanto, a volta de atraso do carro 81. Vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa. Aí a gente vê ainda o safety car com as luzes acesas, Darrell Wallace Jr. E o Matt Crafton aparece na segunda posição. Lembrando que a NASCAR, quando acontece a bandeira amarela, ela tem vários sensores eletrônicos ao longo da pista que marcam os loops e quando a bandeira amarela é acionada, no último loop, antes da bandeira amarela ser acionada, é onde é feita a marcação do posicionamento dos pilotos. E nesse caso o Matt Crafton estava na segunda posição. Aí o Diego Burton aparecendo em 10º. O Thiago Alves manda uma mensagem aqui: acelera John Westalley. Valeu, Thiago. É sempre bom, há sempre tempo para rever opiniões, para reavaliar, Thiago Alves, reavaliar. Eu acho que por trás disso ele está ali esfregando as mãos silenciosamente, esperando para ver quando vai acontecer a barbeiragem de John Westalley. Ia falar, não disse? Eu avisei. Eu avisei, exatamente. Com uma motoquinha do desenho animado. Vocês se iludiram com o começo de prova dele. Aí a bandeira amarela, os carros alinhados, tudo pronto para a relargada. As luzes do safety car estão apagadas já, portanto teremos a relargada. Darrell Wallace Jr. relargando do lado de fora, do lado esquerdo será do seu vídeo. O Matt Crafton do lado direito e atrás os dois carros da equipe do Brad Keselowski, o Ryan Blaney e o próprio Brad Keselowski. Brad Keselowski largando em 4º agora. Mais uma vez, bandeira verde. Mais uma vez, uma boa relargada do Darrell Wallace Jr. Olha só, balança o Matt Crafton. Olha o Miguel Paludo aparecendo ali um pouco para trás, é o número 32. Ryan Blaney, o pole position, tentando ultrapassar o Darrell Wallace Jr. Bubba Wallace, como é conhecido. James Buescher vai avançando com o número 31, já batalhando com o 88 do Matt Crafton. Aí o Kyle Busch agora trabalhando em cima do Brad Keselowski. Poderemos ver este duelo amanhã na Nationwide Series e também na Sprint Cup no sábado. Os dois pilotos batalhando duro ali, vamos ver quem leva melhor. Bem tranquilo, batalhando aqui na segunda posição. Kyle Busch já trabalhando para chegar no Ryan Blaney. Voltou muito forte o Kyle Busch, hein? Muito forte, Kyle Busch vai batalhando pela segunda posição. Ele tentou tirar a segunda posição do John Westalley e não conseguiu.
Vamos ver se consegue agora do Ryan Blaney. Miguel Paludo aparece em 10º, já ganhou 2 posições em relação à relargada dele. E está aí o Ty Dillon, deixa o Brad Keselowski para trás. E o detalhe é que o Kyle Busch é mais rápido da pista do que qualquer outro piloto no momento. Muito bem, Buschinho. Ty Dillon, Matar, que vem fazendo um campeonato ok. Está até indo bem nessa prova, mas ele está em 6º no campeonato. Ano passado ele foi novato do ano, fez uma excelente campanha. Chegou à última prova do campeonato, o penúltimo ainda, com chances de conseguir o título, chances mínimas, mas chances. E agora vai fazer um começo de temporada discreto apenas, está 52 pontos atrás do líder, é muita coisa. Olha, aparentemente, após a relargada, a pior picape na pista do pelotão líder era do Keselowski, porque ele vem sendo engolido por todos os pilotos. O Paludo já vem em posição de ataque para cima do Ford número 19. Está aí o Paludo número 32. Olha como balança o Keselowski. E alguém bateu, bandeira amarela. Max Gresham. Max Gresham no número 8. A bandeira amarela, terceira bandeira amarela do dia. Miguel Paludo parece tinha ganho a posição do Brad Keselowski, mas muito boa bandeira amarela para o Keselowski, porque ele está precisando de fazer alguma coisa com a picape dele. Não só para ele, como da Coda Armstrong, que não tinha feito troca de pneus, poderá se salvar agora no segundo pit stop, caso as equipes optem realmente. Provavelmente haverá mais um reabastecimento e mais uma troca de pneus. Está aí o Brad Keselowski aparecendo atrás do Miguel Paludo. Olha só. Vai ser retirado ali o carro. Já 3 baixas nesse início de prova, hein? Olha o Brad Keselowski. Ele está com algum pneu ali, algum problema no pneu, parece. Ou na suspensão, não sei, tem alguma coisa esquisita ali no carro 19. Vai colocar 4 pneus o Kyle Busch. O Brad Keselowski, perdão. Brad Keselowski, vocês veem aí, BKR aparecendo ali, Brad Keselowski Racing. O piloto, sempre que sai do carro na pista, ele é obrigado para ir na ambulância. Então é um procedimento padrão ali na ambulância. E aí a troca de pneus do Brad Keselowski. A mudança para 2 pneus apenas no primeiro pit stop revelou-se equivocada no caso do Brad Keselowski, e ele agora vai tentar correr atrás do prejuízo. Acho que ainda há tempo, ainda temos aí mais de 100 voltas para o final da prova. Realmente ele pode chegar lá. Não creio que vai ser muito fácil, mas é possível. Fox Sports, torcemos juntos. Estamos de volta com imagens ao vivo de Kentucky. Imagem do carro do Brad Keselowski, parado nos pits. Parada demorada, o capô dele me parece aberto ali. Vou matar, exatamente, está confirmado aí. Algum problema maior tem o Brad Keselowski. Miguel Paludo aparecendo em 9º nesse momento. Mais do que uma simples troca de pneus, então, que se trata. A falha no carro número 19, preocupante, é ruim. Tudo bem, o Brad Keselowski não pontua, ok, mas é uma atração das grandes, é o atual campeão da Sprint Cup, sempre tem que ser levado em conta. O problema, Sérgio Lago e amigos do Fox Sports, é que aí a rapaziada já começa a elucubrar. Será que vai haver trifeta do Kyle Busch? Já tem muita gente torcendo para que isso aconteça. Outros rezando fervorosamente para que não. Qual o teu palpite, Matar? Difícil, né? Porque é sempre um contraponto, né? Porque ele atrapalha um pouco ali na Nationwide, atrapalha um pouco aqui na Truck Series. Melhor deixar para ele fazer trifeta noutra corrida. Nessa de Kentucky, não. Vamos deixar para algum outro piloto aí que esteja interessado na briga pelo título ganhar a prova. Eu acho que não.
Eu já digo, acho que não, mas eu tenho medo de falar qualquer coisa do Kyle Busch. Semana passada tivemos a prova de Infineon da Sprint Cup e uma vez eu apostei que o Kyle Busch não ia vencer de jeito nenhum. É o único piloto que não vai vencer, e ele venceu. Então também não coloco toda a minha aposta nisso. Tenho medo de apostar contra o Kyle Busch, mas eu acho muito difícil que ele ganhe as 3 provas. Não é tão fácil assim. Não é que falte capacidade, mas muita coisa acontece na NASCAR. Não tem muita previsibilidade. Uma coisa precisa que tudo realmente dê muito certo no fim de semana para um piloto ganhar as 3 provas. Aliás, para o Brad Keselowski, não necessariamente o que acontece é muito ruim, porque no ano passado ele também, não é que ele tenha ido mal, mas ele não ganhou a Truck Series, não ganhou a Nationwide, ele também tentou as 3 e no final ganhou a Sprint Cup, que é o principal, que é para ele e para o Kyle Busch. É o que interessa, é ganhar a principal. É bonitinho ganhar 3, mas o que conta ali é ganhar a Sprint Cup para eles. Vamos ver aí como vai fazer o Paludo. O Paludo é o 5º na fila de dentro. Está passando o Paludo aí, número 32, carro preto e verde. Está falando hoje. Bom, vamos acompanhar a relargada. Ryan Blaney vai recomeçar na 2ª posição do lado direito do vídeo, número 29, Darrell Wallace Jr., 54 do lado esquerdo. Mais uma vez, bandeira verde. Ryan Blaney muito forte na relargada. Fica juntinho dele o Darrell Wallace Jr., tenta tirar o ar do Blaney. Balança o Blaney. Fez certinho o trabalho do Darrell Wallace Jr., fez o que tinha que fazer. Tirou o ar do Blaney, perde várias posições o número 29. E olha o Paludo ali trabalhando perigosamente ao lado do companheiro de equipe dele, o Jeb Burton. Batalha pela 2ª posição. Ty Dillon, número 3, Kyle Busch, 51. Paludo caiu para 11º. Não fez uma boa relargada. Fez certinho ali o Darrell Wallace Jr. Ele grudou, tirou o ar, manobra totalmente legal. O Ryan Blaney ficou sem estabilidade e foi para trás. Porém, foi uma belíssima salvada do piloto do carro número 29. E que pese ele ter caído para a 8ª posição na passagem da volta 47. E o Keselowski vem em carreira desabalada agora tentando se recuperar. O número 19 vem avançando o Brad Keselowski. Problemas também para o time Jorge Júnior. Número 5 ficando muito para trás. E parece que o problema do Brad Keselowski foi apenas uma questão de pneus. Já que ele trocou os pneus, olharam ali dentro, não encontraram nada. Saiu o Timothy Peters. Visual do Timothy Peters tentando tirar a posição do Ryan Blaney. Mas o Ryan Blaney já trabalha para avançar. E com um terço de prova, excelente corrida do Brett Moffitt, que é o 15º colocado, Sérgio Lai. Tá pouco a pouco avançando. Um terço da prova. Brett Moffitt já conseguiu ganhar várias posições. Ele largou lá atrás, no final do pelotão. Já ganhou o quê? 20 posições, mais ou menos, ali o Brett Moffitt. Ali o Jeb Burton, número 4, tentando chegar no John Westalley. O Paludo vem sozinho ali atrás desse grupo. John Westalley tentando dar o troco no Timothy Peters. Enquanto isso, Joey Coulter tenta trabalhar na parte de dentro do Jeb Burton. Vamos ver se o Paludo consegue chegar perto desse grupo. A diferença do Paludo para esse grupo é de 9 décimos de segundo. Ninguém, tirando o Kyle Busch, talvez um outro piloto, ninguém entrou para trocar pneus na última bandeira amarela. Talvez algum piloto lá de trás que a gente não tenha reparado, mas entre os líderes ninguém entrou. Tendo o Brad Keselowski. E já vem na 13ª posição.
tocando aqui o Brad Keselowski com o Kyle Busch. Está aí o Brad Keselowski fazendo um excelente trabalho de recuperação. Chegou a estar em 24º, já aparecendo em 13º, o atual campeão da Sprint Cup. Darrell Wallace Jr. mantém a liderança em cima do Kyle Busch. Kyle Busch foi mais rápido na última volta, diferença de menos de meio segundo. Ty Dillon é o terceiro colocado, já mais de um segundo atrás dos dois primeiros. A gente vê a batalha aí, o Brett Moffitt no número 13, chegando nele o Germán Quiroga. Germán Quiroga que vem fazendo boas provas, um bom talento do automobilismo mexicano. Ganha a posição Germán Quiroga no número 77. Miguel Paludo na realidade perdeu um pouco em relação ao Joey Coulter, continua em 11º, mas a diferença já é de mais de um segundo. E o Kyle Busch perdeu um pouquinho também em relação ao Darrell Wallace Jr. Teve uma prova, não me recordo qual, o Darrell Wallace Jr. liderou o maior número de voltas, liderou a primeira metade da prova basicamente, mas acabou desaparecendo no final, terminou em 9º ou 10º. Torcer para que não aconteça com isso com ele desta vez. Bubba Wallace, como é conhecido, vai se mantendo. O mestre dele é Kyle Busch. O Kyle Busch não consegue chegar. Reparem só, na última volta o Kyle Busch rodou a 171 milhas, o líder a 172, mais alguns trocados cada um, mas de qualquer maneira vai mais rápido o Darrell Wallace Jr. É um caso raro desse momento da prova, Sérgio Lago, em que o aprendiz sobrepuja o mestre. Não quer dizer que isso vai acontecer no final. O Kyle Busch, macaco velho, vai saber lidar com essa situação muito bem. O problema é o Darrell Wallace sucumbir à pressão. E ele, no momento, está fazendo uma corrida muito boa, se mantendo bem na liderança da prova, tranquilo. E aí vamos ver o Matt Crafton, se ele vai conseguir se recuperar depois de uma relargada razoável apenas. Ele que vinha bem nas relargadas, mas está apenas na 5ª posição, se ele vai conseguir avançar. Ele está muito distante, esse grupo aí está muito distante do Ty Dillon, que é o terceiro colocado com alguma folga, praticamente 3 segundos à frente do James Buescher, que é o 4º colocado no momento. Aí atrás do James Buescher vem o Matt Crafton. No que você falou do Darrell Wallace Jr., tem uma coisa que é muito boa, que pelo menos ele vai sofrer a pressão. O fato dele estar sofrendo a pressão é muito importante para o aprendizado dele. Aí a gente vê Bubba Wallace. Vamos ver se ele consegue vencer esta prova. Ele que é um dos candidatos a novato do ano. Uma classe de novatos do ano muito forte, incluindo o Darrell Wallace Jr. e o Ryan Blaney. Aí a gente vê imagens recuperadas das bandeiras amarelas até agora. Primeira, problemas no motor do Brendan Gogan. Brendan Gogan teve que ir para a garagem, abandonando a prova. A segunda bandeira amarela aconteceu devido a um problema de câmbio. Está o Brendan Gogan ainda justamente com o número 24 do Brennan Newberry. Na relargada, errou ali na troca de marchas. O eixo cardan foi embora, se despediu do carro e o Newberry se despediu da corrida também. Aí a gente vê o momento em que aconteceu o problema para o Brennan Newberry, provocando, portanto, a segunda bandeira amarela da prova. Uma vez o detalhe do que aconteceu. O Pedro Mugarte complementa aquilo do número 54. Disse que foi em Dover que o Darrell Wallace Jr. fez a pole, liderou mais da metade e subiu no fim. Aí a gente vê o terceiro problema, a terceira bandeira amarela, o Max Gresham,
indo para o muro. Esquema bem norte-americano de pintura para o Max Gresham, mas não adiantou muito para ele. É o Chevrolet Made in USA, é o patrocínio dele, é Made in USA. Aliás, o que teremos de Made in USA na próxima semana não vai ser brincadeira, né, Sérgio Lago? Independence Day, né? Exatamente, dia da independência, o 4 de julho, o dia um dos feriados mais importantes para os norte-americanos. E celebrado com corridas em Daytona. Exatamente, prova noturna, sábado à noite em Daytona. A primeira prova em Daytona é domingo, né? Nas 500 milhas de Daytona em fevereiro. E a segunda prova em Daytona é tradicionalmente a prova realizada justamente na comemoração do feriado do Dia da Independência. Eu lembro de uma que varou a madrugada e terminou já no 4 de julho, teve fogos. Uma vitória categórica, histórica do Tony Stewart no ano em que ele dominou de forma absurda. Ainda guiando para Joe Gibbs, o carro número 20, para um campeonato onde ele dominou de forma absurda. Me lembro muito bem também da primeira vitória de Greg Biffle, que aconteceu também em Daytona. O carro do Bob Labonte ficou sem combustível na última volta e o Greg Biffle foi lá na banguela e ganhou a corrida. Foi uma vitória emocionante também do piloto que conquistou a 10ª vitória da Ford na NASCAR. O Greg Biffle, exatamente. Uma grande vitória do Greg Biffle no Texas, certo? Foi no Texas, exatamente, que ele conseguiu a 10ª vitória. Olha o Brad Keselowski, já está na frente do Miguel Paludo na 11ª posição. Vem avançando muito rápido o Brad Keselowski. Você falou do Tony Stewart, dessa vitória dominante. Essa é uma das questões que sempre me intriga. Tem certas coisas que certos pilotos não conseguem fazer. Porque o Tony Stewart, ele nunca ganhou as 500 milhas de Daytona. Ele já ganhou várias vezes essa prova que você se referiu, as 400 milhas de Daytona em julho. Já ganhou, muitas provas da 3, Nationwide. 4 vezes da Nationwide. Ele já ganhou incontáveis vezes em Daytona. Incontáveis, não dá nem para contar. E as 500 milhas ele nunca ganhou. É impressionante. É um obstáculo, né, na carreira. Todo piloto tem o seu Everest. O Ayrton Senna tinha o seu Everest, que era o GP do Brasil de Fórmula 1. Demorou e conquistou a vitória em 91. De forma épica, histórica. E as 500 milhas de Daytona também era um Everest do Dale Earnhardt. Sem dúvida. Que conquistou uma vez apenas, apesar de ser um piloto super dominante na pista. Ele várias vezes quase ganhou as 500 milhas, ganhou as 400 milhas várias vezes e a Nationwide ganhou inúmeras vezes também. Olha só o Brad Keselowski. Vem voando agora para conquistar a 10ª posição do Joey Coulter e em seguida vai atacar o Jeb Burton, número 4. É bom lembrar, né, Sérgio? Ele teve pneus mais frescos que a maioria dos outros pilotos na pista. Ele se aproveitou daquela bandeira amarela, fez a troca, o carro dele está redondinho e ele vem atacando. É todo o ataque o Brad Keselowski. Vem fazendo um excelente trabalho o Brad Keselowski. O líder ainda é o Darrell Wallace Jr. Vai mantendo uma diferença de meio segundo em cima do Kyle Busch. Brad Keselowski já ganhou uma posição e vai partir para cima do Jeb Burton. Cria toda uma disputa aí nesta prova entre o Brad Keselowski e o Kyle Busch. Pessoalmente torço para que o Brad Keselowski alcance o Kyle Busch e que possa haver a batalha entre os dois. Falando em Kyle Busch, olha só, chegou no Darrell Wallace Jr., batalha pela primeira posição. Enquanto negocia a ultrapassagem ali nos retardatários. Olha só, tem muito retardatário ali, o número 27 sobe. Darrell Wallace Jr. mantém a primeira posição, que belíssimo trabalho, os dois chegando no Jeff Agnew. Kyle Busch mergulha. Que personalidade do Darrell Wallace Jr. mantém a primeira posição. Esse é um aprendiz que promete, Sérgio Lago. Bubba Wallace, guardem o nome desse garoto. Já ganhou na K&N West, na K&N East. É um piloto de primeira. E outra batalha aí, Jeb Burton e o Brad Keselowski. Contraponto, né? Os pilotos da Sprint que estão aí duelando contra novatos da categoria. Nesse caso, o Brad levou vantagem porque a picape do Jeb Burton não tem um bom comportamento nessa altura da corrida. Ganhou fácil ali, né? Realmente está no outro patamar nesse momento
o 19 do Brad Keselowski. Miguel Paludo vem atrás desse grupo, mas mantendo uma certa distância. Ele não está conseguindo se aproximar, na realidade está perdendo tempo em relação a esse grupo. O Miguel Paludo, ele está em 12º, 1 segundo e 2 décimos atrás do Joey Coulter, que é o 11º. E o Brandon Gogan voltou após o incêndio, está aí 34 voltas atrasado. Voltou, conseguiu voltar o Brandon Gogan. Com a bomba de óleo que deu um vazamento. Então está explicado que se fosse motor não ia ter como voltar. A bomba de óleo conseguiu trocar, tudo bem. Ainda bem que aquele incêndio foi evitado, né? Que ele chegou a tempo, porque se fosse na pista e não tivesse conseguido evitar, não poderia recuperar o seu carro. E é um pecado para ele, porque você vê que a picape dele está bem, está rendendo bem, está ali andando junto com o Ron Hornaday e o Brett Moffitt andando num ritmo bom nessa altura da prova, mas 34 voltas atrás não tem mais como recuperar. O Ron Hornaday, a gente viu o número 9, ele é o piloto que mais tem vitórias nesta pista na Truck Series, entre os pilotos que estão competindo, venceu 3 vezes aí o Ron Hornaday. Mais uma vez pela liderança. Olha só a comunicação ali. Interessante, Matar. Não estão querendo revelar nada. Pareceu que os sinais eram com relação a pneus 2 ou 4 na próxima parada. Acho que o gestual diz isso aí. De qualquer maneira, achei interessante que bico calado, né? Não quer entregar nada para os adversários. Só gestual. Kyle Busch trabalhando para conquistar a primeira posição. Darrell Wallace Jr. mantém o primeiro lugar. Ty Dillon, James Buescher e Matt Crafton. Fox Sports, torcemos juntos. Estamos de volta com imagens ao vivo da 8ª etapa da Camping World Truck Series, temporada 2013. A bandeira amarela acabou de acontecer, a gente vê aí o detalhe. John Westawley estava sendo pressionado pelo Brad Keselowski e ele perdeu o traçado ali. O que houve? Ele se assustou com o Brad Keselowski antes mesmo do Brad Keselowski chegar. Ele perdeu o traçado, mas que salvada, Matar, que salvada. Olha, já perdeu aí. Foi embora. E achei que deu um ressalto do asfalto ali também, que ajudou um pouco na rodada. A essa altura do campeonato, o Thiago Alves deve estar tecendo comentários nada elogiosos a John Westawley. Mas que salvada, hein? Sim. Não é qualquer piloto que salva. Fosse outro, talvez já estivesse no muro, mas John Westawley salvou a própria reputação nessa manobra. Foi bastante oportuna a salvada do piloto do carro número 7. Todos os pilotos se preparando para parar. Eles já estavam próximos ao momento de parar sob bandeira verde. Aproveitando para agradecer aqui ao Flávio Nelson, faz uma correção. Diz a vitória do Greg Biffle foi em Michigan, não no Texas. Tem toda a razão, Flávio. 1000ª vitória da Ford na NASCAR, nas 3 principais categorias da NASCAR. Foi conquistada pelo Greg Biffle em Michigan. E a gente acompanha as paradas. Na primeira parada, sob bandeira amarela, Darrell Wallace Jr. fez um trabalho brilhante. Vamos ver o Kyle Busch trocando os 4 pneus. Darrell Wallace Jr. também fazendo a parada dele. Vamos ver se troca os 4. O Ty Dillon também vai trocar os 4 pneus. Parece ter gente aí que não trocou os 4. Kyle Busch é o primeiro a deixar os pits. Brad Keselowski trocou apenas 2. Voltando na 2ª posição. Paludo ganhou 2 posições, mesmo tendo trocado 4. E incrível, o número 54 do Darrell Wallace Jr., que tinha feito um excelente trabalho na primeira parada, perdeu várias posições nessa. Não foi um pit campeão dessa vez para o Bubba Wallace. Vamos ver se a aposta do Brad Keselowski dá resultado. Com 4 pneus novos, o carro dele estava muito rápido, muito redondinho. E a equipe Turner trabalhando bem para o Miguel Paludo, conseguindo recolocar o piloto brasileiro em condição de terminar. Nesse momento da prova, ele se encontra bem ali entre os 10 primeiros. Vai caindo
à tarde, Sérgio, e agora é que os pilotos vão entrar na pista com pneus com uma pressão um pouco mais alta para poder aproveitar melhor a temperatura mais fresca e manter os carros velozes. Talvez até melhore a velocidade dos carros com pneus novos durante o período noturno do que no diurno, que estava um calor tremendo, 30 graus já no começo do verão. É só uma prévia do que deve vir por aí nesse verão americano de 2013. Com certeza. E essa área ali do Kentucky é muito quente no verão. É interessante essas áreas ali, Kentucky, Michigan e Ohio e Illinois. É muito quente no verão e muito frio no inverno. Ao contrário de áreas que são mais amenas. Por exemplo, a Califórnia é mais amena o ano inteiro. Não é tão quente no verão e não é tão fria no inverno. Você está vendo imagens recuperadas dos motivos que causaram bandeiras amarelas até agora. O Aquiles Júnior também, manda aqui no meu Twitter, matar, dizendo: Sérgio, dando uma informação extra, o 22 do Ward Burton era da Bill Davis Racing, patrocínio da Caterpillar, que agora está com o Jeff Burton. Gol Paludo. Cadê o Aquiles? Obrigado. Também teve o patrocínio da MBNA. Ward Burton. Quando correr com o Pontiac. Com Pontiac. Estou tentando ver aqui que era MBNA. É. Patrocinava a prova de Dover, se não me engano. É um banco, não? Acho Agora que é um banco. Acho que é um banco. Eu estou tentando aqui identificar. É um banco, acho que é um banco. O Hamilton Rodrigues também acompanhando, diz: não tem jeito, Kyle Busch ao cubo. Esse é outro, Matar. Virou fã em conteste do Buschinho. O Buschinho exerce, tanto quanto o Buchão e os irmãos Metralha, exercem nos fãs da NASCAR uma relação de ódio e amor. Ou você gosta ou você odeia, não tem meio termo. E normalmente lá eles não são muito gostados, não são muito queridos pelo público. E no Brasil está criando essa cultura também, né? A gente tem notado bastante entre os fãs o quanto se fala do Kyle e do Kurt Busch. Às vezes alguns até espumando de raiva, porque, poxa, esses caras estão ali de novo tentando beliscar, não é possível. E tem gente que ama e odeia ao mesmo tempo. Exatamente. Né? Deve ter, é possível. Mas eu sinto, Matar, que nos Estados Unidos a torcida para o Kyle Busch está revertendo um pouco a situação. Já vejo mais aplausos hoje do que no passado. Acho que ele vai conquistando aos poucos. No caso do Buchão, não. Realmente, o irmão mais velho realmente é terrível com a torcida, aos que gostem bastante dele, mas ele não atrai tantos assim. Até pelo comportamento dele com repórteres, etc. E olha só, o Brad Keselowski teve que voltar aos pits. Ele fez uma pequena mudança no carro, encheu o tanque também, interessante. Já apostando aí, possivelmente. Não sei se dá para ir até o final, não. Pô, vai ver que ele está se divertindo, ultrapassando, fazendo várias ultrapassagens e tá praticando ali, tá treinando. É um bom treino para a corrida do sábado. Caiu para a 19ª posição agora. O Rodrigo França lembra que o Paludo ainda tem um set de pneus novos à disposição no final. Tem lembrado Rodrigo França. A relargada acontece, Kyle Busch pulando na frente, James Buescher no número 31, tentando manter a segunda posição, Timothy Peters no número 17. Bom trabalho do Timothy Peters ali, vai mantendo a segunda posição, Ryan Blaney por fora, balança o James Buescher, ele pode estar perdendo também a terceira posição. Olha como eu acho que essa linha de dentro aí não está sendo tão boa quanto a linha de fora. Vai sozinho ali no momento o James Buescher, perdeu 1, 2, 3 posições o 31. As imperfeições do asfalto também contribuem para o mau comportamento do carro no controle da curva, Sérgio. Isso é um complicador para os pilotos. Olha só, Darrell Wallace Jr., o contato com o Ryan Blaney, fim de prova. Possivelmente fim de um bom resultado para o Bubba Wallace Jr. Olha o estrago
Tá uma curva ali no carro, pelo menos desse ângulo. E uma pena pela corrida excelente que ele vinha fazendo. Está muito escorregadia, hein? Minha impressão é que os bumps, como você mencionou, mas não tá fácil essa pista de Kentucky. E vamos vendo o Paludo se mantendo firme na disputa, o que é importante nessa altura do campeonato, né? Olha só, chegou muito perto ali na curva número 3. Olha só. A pequena mexida do Bubba Wallace ali no contorno da curva, o suficiente para ver o contato com o Ryan Blaney. E aí ele se perdeu. O Blaney consegue salvar o carro. Ele também sai de traseira, mas ele ainda traz o carro na mão e evita uma rodada. Mas o Bubba não. A segunda salvada do Ryan Blaney. Segunda salvada do Ryan Blaney. Mais uma bandeira amarela na prova. Portanto, os pilotos haviam acabado de parar. E vai sair do carro aí frustrado o Bubba Wallace. As últimas notícias do mundo esportivo você acompanha no Central Fox de primeira. De segunda a sexta, a partir das 15 para 1 da tarde. Aqui no Fox Sports. Aí a repetição do que aconteceu com o Darrell Wallace Jr. Mais uma bandeira amarela. Impressão, Matar, é que ia ser uma prova relativamente tranquila. Tivemos aquelas 25, 26 primeiras voltas sob bandeira verde. E agora temos mais 60 voltas desde então. E tivemos 5 bandeiras amarelas. Num espaço de 60 voltas, claro, contando a partir da bandeira amarela. E nessa prova realmente deu uma certa amarrada ali em questão de bandeiras amarelas. E estamos bem próximos, inclusive, da marca do ano passado. Foram 7 bandeiras amarelas na prova da Cup World Truck Series em 2012. Paludo se mantém na 8ª posição. Se eu não me engano, a melhor posição dele até agora na prova. Vamos ver o que o brasileiro vai fazer. Vai tentando seu 5º top 10 da temporada, ou talvez o primeiro top 5, ou quem sabe até a primeira vitória. Parece que para a primeira vitória, para o Paludo, tem que tudo cair com muita perfeição. Não estou sentindo muito fácil, mas quem sabe aí um top 5 pode acontecer, dependendo de como ele ajustar o seu carro. As equipes sempre trabalhando nos ajustes e às vezes com essa mudança de temperatura da pista, com a mudança de temperatura no ambiente também, às vezes o carro começa a render mais, ele vai se encontrando com a pista, o carro, e outros vão perdendo. Isso é comum de acontecer na NASCAR. Você ganha mais pressão aerodinâmica com a temperatura mais fresca. Se de repente o carro do Paludo tivesse ajuste perfeito para esse tipo de condição, a temperatura mais baixa, tanto melhor para o piloto brasileiro. Certamente a equipe vai trabalhar para lhe dar condições de terminar num bom resultado. Ele está aí buscando seu primeiro top 5 no ano, não é uma tarefa fácil. Ele tem um Kyle Busch aí sempre. É um piloto que vai com sede em busca da vitória. Timothy Peters andando muito bem nesse trecho da corrida. E gente como o Blaney, o Buescher, o Ty Dillon, que são pilotos que estão ali sempre tentando beliscar posições boas no campeonato. E o Jeb Burton, que é uma das maiores revelações da temporada. Não está sendo fácil realmente para o brasileiro tentar escalar o pelotão em busca de um belo resultado nessa prova, Sérgio. Mas ele está tentando e está se mantendo livre das confusões. Se as confusões estiverem acontecendo e ele está longe, tanto melhor para ele. E bom, independente da posição em que ele chegue, claro, tem que chegar entre os 10 primeiros. É importante que os adversários dele, pelo menos os mais imediatos na tabela, terminem atrás dele. Que foi o problema que ele teve na última etapa da Camping World Truck Series. Ele chegou em 10º. Um bom resultado. Não é um resultado genial, mas um bom resultado. Mais um top 10 na temporada. Mas 8 dos pilotos que terminaram à frente dele já estavam na frente na tabela anteriormente. Então, na realidade, apesar do 10º, ele perdeu um pontinho aqui, um pontinho lá para os pilotos que estavam à frente dele. É difícil dizer o que aconteceu, diz o Bubba Wallace. Eu mal tive espaço ali, não estou zangado com o Ryan Blaney. Essas coisas acontecem.
Estou frustrado desde a volta número 1. Estou frustrado todo dia. We didn't hit with the nose, we hit with the tail first. That's a little different. I wasn't expecting that, but thanks to Camping World, we're trying to get it fixed. E agradece ali. Realmente não entendi muito bem essa frustração. Devia estar acontecendo alguma coisa entre ele e o Ryan Blaney ali na pista. Ele andou um bom tempo na frente, fazendo um excelente trabalho ali. Talvez alguma coisa que o Ryan Blaney tenha feito que tenha deixado o Bubba Wallace alguma coisa de certo incomodado, né? A equipe está até trabalhando para tentar trazer o piloto em condição de voltar para somar mais pontos, mas a gente viu ali pela martelada, é um trabalho um tanto quanto demorado, Sérgio, faltando 60 voltas, não sabemos se a equipe terá possibilidade de fazer o carro voltar. Com uma certa coincidência, ele liderou 54 voltas, que é o número do carro dele de 90, mas não adiantou muito. Mais uma vez, bandeira verde. Olha o Ryan Blaney muito agressivo por dentro. Timothy Peters é o 17, Kyle Busch vai mantendo a primeira posição. O Ryan Blaney tenta tirar o primeiro lugar do Kyle Busch. Vai sair mais rápido o Kyle Busch. Olha o Ryan Blaney, impressionante ali. Vamos ver se ele segura. Kyle Busch por fora, não vai conseguir tirar, se segurar. E Ryan Blaney, olha só o Ryan Blaney, chegou pertinho. Belíssima batalha pela primeira posição. Prevalece a experiência de Kyle Busch. Kyle Busch disse, ainda não, Ryan Blaney, ainda não chegou a sua vez. E a boa notícia é que Paludo relargou bem e já ganhou uma posição, Sérgio Lago, já aparece em sétimo. Bom trabalho do Paludo, portanto, vamos ver se o piloto brasileiro consegue ganhar mais posições e conseguir pelo menos um top 5. Olha o Paludo ali, aquele carro preto, um pouco verde também no carro. Atrás do Paludo vem o Cale Gale. Olha o Matt Crafton em cima do número 3. Em cima do Ty Dillon, Matt Crafton. E o Paludo tá chegando neles, hein? O Paludo pode se aproveitar desse duelo para ganhar mais posições. Leva melhor o Ty Dillon. Vem o Paludo e atrás do Paludo vem o companheiro de equipe dele, o Jeb Burton. Boa batalha, Paludo vem chegando. Uma dificuldade desse tipo de prova, como essa que a gente está acompanhando, Matar, é que tudo acontece num dia só. Então todos os treinos que os pilotos fizeram foram feitos durante o dia, condições completamente diferentes das que eles estão enfrentando agora. Pela primeira vez, eles estão andando de noite. Então isso complica um pouco toda a questão de encontrar o ajuste perfeito para essa parte final da prova. Em parte, porque as equipes já têm também uma receita para trabalhar melhor com o carro na baixa temperatura, com mais pressão aerodinâmica. Certamente existem diferenças porque, por exemplo, o Texas, onde normalmente se corre à noite, não se aplica tanto, porque a inclinação da pista do Texas é maior do que da pista do Kentucky. Porém, o Miguel Paludo está usando o mesmo chassi da prova do Texas e isso é um fator a observar. Se o carro dele andou naquela pista, bem, certamente aí a receita poderá se repetir. Ele andou bem na primeira parte da prova e caiu um pouco no final. Pode ser que aí a coisa prevaleça, que o desempenho dele tem sido consistente até esse momento. Aí ele pode perder a posição para o Jeb Burton na batalha pela 7ª posição. 2 companheiros de equipe. Jeb Burton já com uma vitória, ganhou na última etapa. E Jeb Burton, que é o piloto que mais liderou voltas até agora na temporada, ainda não liderou nenhuma volta em Kentucky. A gente vê as posições dos pilotos da equipe Turner, os 4 entre os 10 primeiros. Excelente trabalho da Turner. Miguel Paludo mantém a posição.
mantém a 7ª posição, Miguel Paludo, mas perdeu muito contato com o Matt Crafton, que é o 6º colocado. Olha o Brad Keselowski, já chegando de novo a matar. Muito rápido. Esse é o 2º colocado. Ele estava em 20º, era o último piloto no momento da relargada. Último na mesma volta do líder. Na mesma volta claro. do líder. Obrigado, realmente. Kyle Busch, o líder da prova, Ryan Blaney, o 2º colocado. Fox Sports, torcemos juntos. Estamos de volta com imagens ao vivo de Kentucky. Você acompanha aqui no Fox Sports a 8ª etapa da Camping World Truck Series, temporada 2013. Amanhã teremos a Nationwide Series também de Kentucky e no sábado a NASCAR Sprint Cup, principal categoria da NASCAR também de Kentucky. O líder é o Kyle Busch. Ryan Blaney na 2ª posição, menos de 1 segundo atrás do Kyle Busch. Na 3ª posição, Timothy Peters, James Buescher, Ty Dillon e Miguel Paludo é o 7º colocado. Vai se mantendo em 7º, Miguel Paludo, menos de 1 segundo atrás do Matt Crafton. Miguel Paludo, ô Matar, ele tá andando no momento mais rápido do que o Matt Crafton. Ele perdeu tempo ali depois da relargada, mas agora vai ganhando terreno em relação ao 6º colocado. Como ainda deveremos ter mais um pit stop, certamente, e se esse jogo de pneu estiver aí redondinho, o Paludo pode ter condição de atacar. Vamos ver também se esse pit stop vai ser em bandeira verde ou não, né? Tudo vai depender do que acontecer agora nesse trecho final da prova. O Kyle Busch está liderando com grande autoridade, cerca de 1 segundo na frente do Ryan Blaney, já impondo o seu ritmo. Eu acho que essa fatura aí, Sérgio Lago, eu já diria que está liquidada a favor do piloto do carro 51, Matar, viu? que isso. É. Vai apostar todas as suas fichas no Kyle Busch? Vou apostar. Pelo menos essa ele ganha. Pode não ganhar as 3 do fim de semana, mas essa aí, não sei não. Está encaminhada para o piloto do carro número 51. Ah lá, hein, Matar. Se não acontecer, vai ficar com fama de pé frio do Kyle Busch. Mas tudo bem, tá arriscado, tá valendo. É isso aí, Ryan Blaney, o 2º colocado. Timothy Peters, James Buescher e Ty Dillon fechando os 5 primeiros. Brad Keselowski continua trabalhando para avançar, é o 12º colocado, já está um bom tempo aí na 12ª posição. Vai trabalhando para chegar no Herman Quiroga. Olha só o Bryan Silas. Bandeira amarela na hora perfeita, hein, para todo mundo parar. E aí sim, os pilotos devem ir até o final. Eu ia mencionar, Matar, que se parassem sob bandeira verde, havia chance de alguns trocarem 2 pneus apenas para ganharem tempo. Mas agora acho que todo mundo troca 4. Sei lá, né? Pode ser que alguém ali do pelotão, 11º, queira jogar com uma carta diferente, né, Sérgio Lago? Tudo é possível na NASCAR. Com certeza, com certeza. Jeff Agnew, número 27, deve ser o Lucky Dog. A imagem não é conclusiva, mas a gente já vê o Bryan Silas já se perdendo totalmente no contorno de uma curva. Apenas encostou, né, no muro de contenção, mas o suficiente para decretar uma bandeira amarela, porque logicamente espalha detritos na pista. Então, por uma questão de segurança com relação aos outros pilotos, a direção de prova hasteia a bandeira amarela. Está aí o Bryan Silas fazendo um trabalho, os mecânicos fazendo o trabalho no seu carro, deve voltar, né? Sem problema nenhum. Não foi uma batida tão séria, né? O Pedro Mugart lembra que agora o Darrell Wallace Jr. tem o maior número de voltas liderada da temporada, passando o Jeb Burton. Todos os líderes parando. Miguel Paludo é o 7º desta fila. Kyle Busch o 1º, já voltou em 1º depois da última parada. Vamos ver a tendência que o Buschinho volte mais uma vez na frente, mas quem sabe aí Ryan Blaney é o pole position. Isso pode ser uma grande vantagem para ele. Olha só, 2 pneus apenas para o James Buescher. E também para o Kyle Busch, que não fez nenhum ajuste, não solicitou nenhum ajuste no carro. Todo mundo optando por 2 pneus, Sérgio Lago. Volta na 2ª posição o Ryan Blaney. Não conseguiu ganhar do Kyle Busch, é interessante.
Olha, o Paludo voltou na 7ª. Keselowski sem trocar pneus e Herman Quiroga também. É interessante. 8 posições ganhas para o Brad Keselowski. Olha só. Tirou o pé ali o James Buescher e evitou o contato com o Tim Jorge Jr. Parece que eu estou à frente do Brad Keselowski, exatamente. Tá, o Brad Keselowski justamente atrás do James Buescher. E repare agora, Matar, o Brad Keselowski na frente do James Buescher. Ele passou o James Buescher em algum momento ali. Acho que foi antes deles saírem dos pits. De alguma maneira o número 19 conseguiu a ultrapassagem. Houve apenas o reabastecimento do tanque de combustível do Ford número 19. E o Keselowski está se beneficiando dessas artimanhas para vir para frente. Agora vamos ver se vem mais uma outra bandeira amarela para salvar a pele do Keselowski, se ele consegue ficar ao mesmo nível, ou se realmente aí a corrida dele vai passar a ficar comprometida, porque parece que o desempenho do carro dele é ok, é bom, é correto. Mas ali, a partir do momento em que começa um desgaste do pneu, aí o carro dele já não tem o mesmo rendimento. É isso aí, vamos ver o que o Brad Keselowski vai fazer. Fox Sports, torcemos juntos. Estamos de volta com imagens ao vivo de Kentucky, 8ª etapa da temporada de 2013 da Camping World Truck Series. Kyle Busch 51 pula na frente, Ryan Blaney tenta tirar a posição dele, Timothy Peters também vem por dentro. Miguel Paludo agressivo, tenta se manter ali entre os 10 primeiros. Mais uma vez a batalha entre o Ryan Blaney e o Kyle Busch. E o Brad Keselowski chegou nesta batalha. Brad Keselowski vem forte ali na 3ª posição. Kyle Busch mantém em primeiro lugar. Pelo menos por enquanto. Agora tentando trabalhar juntos os dois companheiros de equipe, Ryan Blaney e o Brad Keselowski. E olha o Ty Dillon, vem chegando também. Quer ganhar posições o número 3. Mergulha, Ty Dillon ganha a posição do Brad Keselowski, que vai lá em cima, não vai dar certo, quase perde o controle, Brad Keselowski perde muito tempo. E vem agora o Timothy Peters, não vai perdoar o Brad Keselowski. Miguel Paludo é o 7º colocado. Se arriscando muito o Keselowski ao se manter na pista com os mesmos pneus do jogo anterior a Sérgio Lara. Não sei se ele precisaria disso, porque ele relargaria uma posição não tão ruim assim. Ainda temos várias voltas para o final. Não há tantos carros na mesma volta do líder? Exatamente. Não, e se ele tivesse trocado 2 como os outros pilotos, ele estava em 12º, certo? Então, vai voltar por ali. Poderia ter ganho pelo menos umas 3 posições se a equipe fizesse um bom trabalho, como de fato fez, mas só reabasteceu. Não adianta muito. É um momento crucial da prova, onde qualquer erro é fatal. Brad Keselowski se mantém ali na 4ª posição, mas perdeu um bom tempo em relação aos líderes. James Buescher é o 5º colocado. Depois de Timothy Peters, do James Buescher, temos... Não, Timothy Peters ali, o Miguel Paludo está atrás do Timothy Peters. Está aí, o Timothy Peters passou e o Miguel Paludo. Atrás do Miguel Paludo vem o Herman Quiroga. Paludo mantendo uma média de 169 milhas agora após a relargada. Olha só a batalha entre o John Westawley, número 7, o Johnny Salter, número 98, que teve aquele problema no início da prova, e o número 30 é o Cale Gale. Olha a batalha pela primeira posição. Ryan Blaney
O piloto que largou na frente vai pressionando o Kyle Busch. Ele chegou no Kyle Busch. Faltando 32 voltas para o final. Ty Dillon é o terceiro. E o Brad Keselowski conseguiu se estabilizar ali na quarta posição. Miguel Paludo é o sétimo colocado. Está um pouco mais lento que o sexto, mas mais rápido do que o oitavo. Olha só o Ryan Blaney. Forçou demais a barra. Forçou a barra e o Ty Dillon veio voado ali, deixou o Ryan Blaney para trás. Brad Keselowski vem também, ganha a terceira posição. E olha o Ty Dillon. Tá boa essa batalha pela primeira posição e Kyle Busch se mantém. Sérgio, eu ia observar exatamente que o Ryan Blaney vinha agressivo demais no afã de tentar ultrapassar o Kyle Busch. Acabou perdendo o carro no ponto onde não é permitido o erro, que é exatamente aí, ó, na junção da 4 com o front stretch, chamado front stretch, que é a pequena reta de chegada, né? E aí acabou custando caro para o piloto do carro número 29, como a gente vai ver agora na repetição, olha lá. O Busch também não deu o menor espaço para o Ryan Blaney, certo? Como deveria ter feito. Como manda o figurino, cumprindo o seu papel profissional de piloto. Cabia ao Blaney tirar o pé ou não, ele não quis tirar o pé, preferiu arriscar. Foi muito agressivo na manobra e acabou ralando o carro no muro. A minha impressão, não sei se você compartilha, é um pouco inexperiência do piloto. Ele tem ainda aí 30 voltas, tinha naquele momento mais de 30 voltas para o final da prova, poderia ter esperado um pouco e vai perdendo a posição para o James Busch. É um erro que está custando caro ao piloto do carro 29, embora ele tenha aí a possibilidade até de tentar manter a posição. Já fica mais de meio carro à frente, mas o Busch teoricamente tem a trajetória na próxima curva e já faz tranquilamente a ultrapassagem. Batalha pela quarta posição. Do lado esquerdo do vídeo vocês veem a batalha pela primeira posição, pela liderança. Kyle Busch vai se mantendo, mas é o Ty Dillon que vai atrás dele. Ficou ali o Norm Benning. Norm Benning é o eterno retardatário. Ele está para, costumo dizer que ele está para a Camping World Truck Series, o que a Milka Duno estava para a Indy quando ela competia na Indy. Vai sofrendo uma volta atrás da outra. Cada 3 voltas ele recebe uma volta do líder. Mais do que pertinente a sua observação, Sérgio. Olha realmente só. É uma chicane móvel. Exatamente. Adiciona um espetáculo, dá uma ideia assim de Le Mans, de Rolex, uma outra categoria de carro mais lento, ali atrapalhando os mais rápidos. Atrapalhando não, mas uma corrida diferente. Está aí o número 51 do Kyle Busch, vai mantendo a primeira posição. Ty Dillon tem 27 voltas para vencer. Ou quem sabe bater no muro também, como fez o Ryan Blaney. E o impressionante é o Keselowski, com todas as dificuldades que teoricamente um carro sem ter parado para troca de pneu pode enfrentar, está se mantendo numa terceira posição muito boa. Pela liderança, Ty Dillon. E o Brad Keselowski está chegando de novo, na realidade. Ty Dillon vai conquistar a primeira posição, vai lá em cima, Ty Dillon pula na frente. Ty Dillon é o novo líder da prova. Olha o vovô Childress ali, vendo, acompanhando o neto, a vibração do chefe da equipe. Marcus Richmond. Ty Dillon, que não ganhou ainda este ano, é o líder. E o Keselowski está chegando também no Kyle Busch. Impressionante o bom trabalho ali do Ty Dillon. Kyle Busch o segundo, Brad Keselowski o terceiro colocado, James Buescher o quarto e Ryan Blaney o quinto. Miguel Paludo vai se mantendo em sétimo. O Herman Quiroga é quem está quase chegando no Miguel Paludo. Miguel Paludo também não está tão longe assim do Timothy Peters, 8 décimos, não está pertinho, mas com uma pequena melhora do desempenho pode chegar lá. Olha só, alguém ficou. Ah não, estamos vendo a repetição das imagens. É o Max Gresham. O problema, na verdade, as imagens recuperadas, ou matar, do que aconteceu até agora. E aí,
o momento Thiago Alves. O John Wes Townley conseguindo uma grande salvada. Está aí o John Wes Townley. Agora sim temos de novo a imagem ao vivo do líder da prova, o Ty Dillon, que vai abrindo em relação ao Kyle Busch. Diferença já de 7 décimos de segundo para o Kyle Busch. Muito rápido o Ty Dillon. Quem sabe vai conquistar aí sua primeira vitória deste ano. O Brad Keselowski não consegue chegar no Kyle Busch, está mais de 1 segundo atrás do Kyle Busch. James Busch era o quarto e o Ryan Blaney é o quinto. A cobertura completa da Libertadores é só no Fox Sports, o único canal que transmite todos os jogos e todas as emoções do mais importante campeonato da América Latina. Você já sabe, só no Fox Sports você não perde nada. Vamos ver mais uma vez matar a ultrapassagem do Ty Dillon em cima do Kyle Busch, que deu a liderança e pode ter significado a vitória para ele. Tá aí, e aí a gente vê. Uma ligeira escorregada de frente, a Toyota número 51, e o Ty Dillon com um carro muito mais equilibrado pela parte de baixo, a parte que é para alguns carros um problema, para ele não. Tem um macaco velho, né, também, né? O avô conhece tudo desse negócio de NASCAR, mais um pouco, Sérgio Lago. E aí aquela minha ideia, né, de Kyle Busch vencendo aí, vai meio que indo pro espaço, né? Tudo bem, não tem ainda não terminou não. Também okay, não vou dizer que não vai vencer. Mas a batalha não está perdida ainda, viu? Da mesma maneira que eu, de certa maneira, duvidei do Kyle Busch, não duvidei, mas disse, não, tudo pode acontecer, tudo ainda pode acontecer. Ty Dillon é o líder, mas a prova ainda não terminou. 19 voltas para o final. Olha o Brad Keselowski, um dos fatores que pode atrapalhar a vida do Ty Dillon é uma possível bandeira amarela. Que aí ele vai ter que enfrentar uma relargada, sabe-se lá com quem. Ou com o Kyle Busch ou o Brad Keselowski, se ultrapassar o Kyle Busch. Que são dois pilotos extremamente agressivos em relargadas. E para eles só interessa vencer esta prova. Não vão marcar ponto nenhum neste campeonato. Eles só marcam pontos na Sprint Cup, que é a categoria principal. Olha o Brad Keselowski, vem por dentro. Arma o bote, Brad Keselowski já grudado. Olha de novo quem aparece ali. Não é o Norm Benning, acho que é o Norm Benning. É ele mesmo. É impressionante como aparece o Norm Benning. Ele devia ter um patrocinador, não entendo. 7 voltas atrasado já. Na verdade apareceu um patrocinadorzinho ali na frente, não sei quem é. Olha só. Se perdeu o Keselowski. Brad Keselowski mais uma vez. Ficou muito grudado na traseira da picape do Kyle Busch, enfrentou a turbulência e aí o carro ficou solto. Na frente ele perde velocidade, perde contato e fica mais para o James Busch do que para o Kyle Busch. Alívio para o piloto do carro 51, Sérgio Lago. Alívio. Com certeza. Ainda mais que estamos chegando perto do final da prova. Vamos ver de novo. Viu como soltou a dianteira? Eu não sei se deu para em casa vocês escutarem o barulho dos pneus também. O pneu cantando ali. Ele segurando o seu carro. James Busch chegou agora no Brad Keselowski. Vamos ver se desta vez ele consegue ganhar a posição. Batalha pelo terceiro lugar. Paludo se aproximou um pouco do Timothy Peters. Vamos ver se o brasileiro consegue chegar lá até o final da prova. Paludo que no momento estaria ganhando uma posição na tabela. Estaria indo para o 8º lugar. Ele ultrapassaria exatamente o Bubba Wallace. Aí está o Ty Dillon, tranquilo, tranquilo. Pode ser um passeio nas últimas 14 voltas, mas a prova ainda não terminou. Diferença de quase 4 segundos para Kyle Busch, que é o segundo colocado. Abriu
o Ty Dillon. Brad Keselowski trabalhando para se recuperar, é pressionado pelo James Boucher e o Ryan Blaney consegue se manter na 5ª posição. Rapaz, o Keselowski voltou de novo a carga, hein? Impressionante. Eu acho que na realidade é a picape do buchinho que não tá legal não. Exatamente, o problema é o buchinho, com o buchinho. Ele que ficou muito mais lento. Os outros pilotos, Matar, estão rodando 169 ou até 168. Kyle Busch rodou 166. Bom, 166,991. Quase que 167, mas igual, muito mais lento que os outros pilotos. Vai tendo problemas Kyle Busch. Ou pelo menos teve uma volta infeliz ali. Não sei se ele vai conseguir se recuperar. Brad Keselowski é o 2º colocado. Ty Dillon é o líder. Vamos ver se o James Boucher consegue ultrapassar o Kyle Busch. Ele está baixando ainda mais as suas voltas. 164,8 na última passagem, Sérgio. Realmente muito abaixo do esperado. E o Ty Dillon vai voando na frente com média de quase 170 milhas por hora. É um carro perfeito. O acerto final do Ty Dillon para o trecho final foi realmente de ataque do piloto do carro número 3. E do Kyle Busch, que estava ali naquela... tô na liderança, não vou mexer mais nada. Se tivesse mexido mais alguma coisa, feito um acerto mais agressivo, talvez tivesse a possibilidade de manter essa primeira posição, e vai perdendo esse 2º lugar para o Brad Keselowski, que para mim é uma das grandes figuras da corrida, se não a principal. Apesar de ter sido altos e baixos, mas fez uma corrida de ataque o tempo inteiro. E que ele ganhou, eu não tenho esse número aqui, eu não sei se você tem, mas com certeza foi o piloto que mais ganhou posições em toda a prova. Porque para mim disparado. 2 pitstops sem ter trocado pneu, né? Foi 2 ou 3 vezes lá para trás e se recuperou. Você notou ali, Matar, tem o número 54 do Bubba Wallace de volta à pista, mas várias voltas atrás. 43 voltas atrasado. Miguel Paludo trabalhando para chegar no Timothy Peters. A diferença já é de meio segundo. O Ryan Blaney se mantém em 5º, mas está quase 2 segundos à frente do brasileiro. Isso, Matar, ficar de olho ali. Quem sabe um top 5 para o Miguel Paludo. Ele está um pouco mais rápido do que os 2 pilotos à frente dele. Na verdade não foi nessa última volta, mas está trabalhando bem ali o brasileiro. Vantagem do Ty Dillon para o Brad Keselowski, que é de 4 segundos, um pouco mais. E olha o Herman Quiroga. Eu falando do Miguel Paludo tentando avançar, na realidade ele vai sendo alcançado pelo 77 do mexicano. Aí o Paludo, de qualquer maneira, um ótimo trabalho dele mais uma vez para chegar entre os 10 primeiros. Vamos torcer para que não perca essa posição, consiga resistir o Miguel Paludo, mas claramente ele perdeu o rendimento nas últimas voltas. Ele estava se aproximando do Timothy Peters e nessas 2 últimas voltas ele perdeu tempo em relação ao Timothy Peters e foi alcançado pelo 77 do Herman Quiroga. Agora o desempenho dele bastante elogiado pelos colegas da transmissão da televisão norte-americana. E não é a primeira vez. Sempre de olho no Miguel Paludo, a equipe que transmite para os Estados Unidos. Vai o Herman Quiroga. 6 voltas para o final. Vamos lá, Paludo, vamos resistir ao ataque mexicano. Vai absoluto Ty Dillon. O Kyle Busch recuperou, ele está andando agora ali sólido na 3ª posição. Ele conseguiu abrir um pouquinho em relação ao James Boucher, mas sem conseguir alcançar o Brad Keselowski. Aí o James Boucher 31, o Kyle Busch, mas está se mantendo ali com essa diferença o Kyle Busch. Cinco voltas para o final.
estou curioso aqui. O Brett Moffitt no final. 15º lugar. Uma posição razoável, considerando que é a primeira prova da carreira dele, largando lá de trás. Esse é o Brad Keselowski deixando para trás o CJ Faison. O outro está para trás. O retardatário ali podendo atrapalhar a vida do Kyle Busch. Se mantém, se aproximou o James Buescher. Brian Silas é o 99 que fica para trás, grudou o James Buescher no Kyle Busch. Vem por fora um pouquinho o James Buescher. O Miguel Paludo agora conseguiu um descanso em relação ao Herman Quiroga. Abriu 6 décimos de segundo. 3 voltas para o final. Batalha pela terceira posição. James Buescher por dentro. Batalha pela terceira posição. James Buescher parece ter a vantagem. Kyle Busch resiste por fora. E leva melhor o Kyle Busch. Leva melhor o Kyle Busch. Mantém-se na terceira posição. 2 voltas agora para o final. Ty Dillon vai absoluto para conquistar sua primeira vitória de 2013. Última volta em Kentucky. Brad Keselowski o segundo. Alguém parece ter ido para o muro. Joey Coulter. A bandeira amarela não é acionada. Ele vai direto para os pits. Já havia recebido a bandeira branca o Ty Dillon. E olha o James Buescher, vai fazer uma última tentativa de conquistar a terceira posição. Mergulha do lado esquerdo, Ty Dillon vai conquistar a vitória. Ty Dillon consegue sua segunda vitória na categoria. James Buescher por dentro, a batalha pela terceira posição. Kyle Busch consegue chegar à frente do James Buescher e o Miguel Paludo termina em 7º. Para quem gosta de numerologia, é o terceiro 7º dele na temporada e ele chegou à frente do carro 77 e atrás do carro 17. Quanto 7, hein, Sérgio Lopes? Se isso significa alguma coisa, eu não sei, que é um número que se ganha muito dinheiro na roleta. Isso eu sei. Dizem, né? Eu nunca acertei, mas eu sei que se ganha muito dinheiro. Mas em matéria de números, sobressaiu 3, com uma corrida perfeita do Ty Dillon. Manteve o carro longe de problemas. A gente, falando em problema, veio o que aconteceu com o Joey Coulter. Ele tentou ultrapassagem para cima do Herman Quiroga e aí perdeu o carro e foi direto para o muro. Mas o Dillon foi um piloto, uma estratégia muito inteligente. Tem uma equipe por trás que é de uma competência reconhecida por demais na NASCAR. Guiou com cabeça, com tranquilidade e dominou no trecho final de forma incontestável, chegando com uma vantagem de quase 6 segundos em relação ao Brad Keselowski. Uma grande vitória desse piloto que está comemorando. Agora pondo o corpo para fora do carro, Sérgio Lago. Ele quer festa. Está aí, portanto, a vibração total do piloto Ty Dillon, neto do Richard Childress, um dos donos do número 3 na NASCAR. O grande dono é Dale Earnhardt, irmão do Austin Dillon. E aí a bela vibração do Ty Dillon e a alegria do Marcus Richmond, o chefe de equipe. Fox Sports, torcemos juntos. Estamos de volta com imagens de Kentucky, aí as imagens recuperadas da vibração do Ty Dillon. E matar, é sempre um prazer ver quando um piloto novo, essa vibração, essa vontade, essa alegria de vencer, que às vezes um piloto veterano que já venceu tantas vezes não tem a mesma alegria. Claro, os pilotos sempre ficam felizes, mas acho que tem uma dose extra e olha só como a equipe vem e se entrega ao piloto. Uma alegria genuína, Sérgio, porque aí é um esporte também de equipe. Não é só o piloto que faz um belo trabalho na pista, a equipe também tem toda a sua parcela de contribuição, o carro muito bem acertado, todo um trabalho aí de pit stop. E o Ty Dillon fez por merecer a vitória
E o pessoal aqui nas redes sociais já começando a pegar no meu pé, né, Sérgio? Falando, pô, você secou o homem. Eu não Fazer ia, o quê, né? eu não ia falar nada. Mas Até é melhor falei com falar você e dar no a cara a intervalo, eu tapa falei pra poder porque... admitir que eu sequei, né? O Kyle Busch. Exatamente. Essa coisa que acontecem, né? Senão o problema é o seguinte, você secar pilotos, tudo bem, mas você secar o Kyle Busch pode Vou lhe criar um trazer problema, problemas. viu? Vou criar um problema. E o Pois é. Thiago Raposo é um dos que deve estar zangado com você Bastante agora. zangado comigo, eu tenho certeza disso. Se ele assistiu a corrida, está bastante zangado comigo. Com certeza assistiu. Está aí o número 3 do Ty Dillon. Uma grande vitória para ele, o visual de Kentucky. Lembrando que amanhã teremos a Nationwide Series aqui no Fox Sports com Hamilton Rodrigues e o Thiago Alves. E no sábado estarei na Sprint Cup com o Thiago Alves acompanhando esta prova. No domingo teremos às 6 horas de Watkins Glen com o Hamilton Rodrigues e o Rodrigo Matar na primeira prova, na primeira parte da prova, e depois o Gustavo Villani e o Thiago Alves na segunda parte da prova. Todas essas provas ao vivo para você aqui no Fox Sports. Aí a vibração do Ty Dillon mais uma vez, o irmão mais novo, e dizem o melhor dos dois irmãos. Vamos ver se a gente consegue tirar a prova dos 9 no futuro com os dois na Sprint Cup, viu? Eu acho que vamos chegar lá. Vamos sim. Quer dizer, não sei quem vai sobressair, mas que poderemos tirar a prova dos 9, com certeza. E aí a gente vê no Texas Motor Speedway, o Ty Dillon acabou perdendo a batalha para o Jeb Burton. Dessa vez, o dia foi do Ty Dillon, que ganhou a batalha do Kyle Busch, não olhou mais para trás, abriu uma grande diferença na primeira posição e certamente um excelente trabalho. Rapidamente eu falei dos números 7, o Rodrigo França mandou aqui um Twitter para mim, lembrando que o Paludo corria com o carro número 77, o primeiro número dele na NASCAR, na K&N Series, foi o 77. Vamos escutar o que o Ty Dillon tem a dizer. Segundo, na última prova, primeira vitória aqui. A primeira coisa, eu agradeço ao Senhor por esta vitória. Eu acho que foi um excelente trabalho. Comecei na 22ª posição, bem lembrado da parte dele. E aí, dizendo que demos tudo com o nosso carro. Estou super orgulhoso do meu chefe da equipe, da equipe RCR, a equipe do Richard Childress Racing. Eu perguntei, diz o repórter, ao Marcos sobre isso. Algumas provas de vocês não foram tão boas. E ele falou, nós temos uma equipe muito forte, nós não vamos desistir. O nosso objetivo é conquistar 5 vitórias este ano. Aí, portanto, o Ty Dillon muito feliz, o objetivo dele é conquistar 5 vitórias. Aí o Ryan Blaney fale sobre o contato com o Kyle Busch. Eu quero saber a palavra dele sobre isso. Eu estava bastante feliz. A equipe do Brad Keselowski que fez um grande trabalho. A equipe fez um grande trabalho de melhorar o carro durante a prova. Se fosse antes, eu não teria sido capaz. E ele me bloqueou. Finalmente, ele caiu numa minha armadilha, foi para baixo, eu fui para cima, nos tocamos ali na curva número 4. Nós, infelizmente, não pudemos nos recuperar, mas acabei terminando na 5ª posição. E a próxima prova para vocês. Estou muito feliz de que vamos voltar para Iowa. Temos um grande momento a partir de agora. Estou bastante feliz, diz o Ryan Blaney. Portanto, está aí, o Ryan Blaney é a palavra dele.
Você acompanhou aqui no Fox Sports, portanto, a 8ª etapa da temporada de 2013 da Camping World Truck Series. Vitória do Ty Dillon. Miguel Paludo conquistando o seu 5º top 10 da temporada, seu 3º, 7º lugar, ganhando uma posição na tabela, indo de 9º para 8º. Muito obrigado, meu nome é Sérgio Lago, muito obrigado em nome do Rodrigo Matar, muito obrigado principalmente em nome do Fox Sports. Até a próxima! Fox Sports, torcemos juntos!